Gostaria de orar com vocês novamente. Pode ser sentado mesmo, dá jogo. Aleluia, glória a Deus. Realmente, mais vale obedecer do que sacrificar. Mais vale agradecer do que pedir. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós nos apresentamos diante de Ti, mais uma vez nessa noite. Estamos aqui, ó Deus, para glorificar, para exaltar o Teu nome, Senhor. Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes, quando não encontramos algum motivo para Te agradecer, ó Deus, eu sei que quando começamos a Te agradecer, nós somos incentivados, nós somos, aleluia, direcionados para continuarmos Te agradecendo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, nós queremos Te agradecer por Jesus, que foi o Teu presente para nós, aonde, ao recebê-lo em nossas vidas, nós somos recebidos por Ti, para que nós pudéssemos ter a Tua vida, a vida esta eterna. Ó Deus, que presente maior, que motivo maior nós poderemos estar procurando para estarmos Te agradecendo em todo o tempo, ó Deus. Aleluia. E nós Te louvamos pela vida de Jesus, o Teu Filho amado, que veio, aleluia, para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, tendo essa certeza que não existe outra razão, outro motivo, a não ser para Te adorar, no nome de Jesus, aleluia, que Tu recebas o louvor do nosso coração, Senhor, aonde Tu olhas, aonde Tu contemplas, aonde Tu enxerga todas as coisas, Senhor, a começar do meu coração, ó Deus, que realmente tudo que está sendo feito possa subir a Ti como um cântico novo, Senhor, aleluia, como um louvor, ó Deus, fresco, e como um cheiro suave às Tuas narinas, ó Deus. Aleluia, é assim que nós cremos e no nome de Jesus nós queremos continuar Te agradecendo. Amém, amém, amém. Aleluia. Eu sempre tenho procurado buscar de Deus aquilo que realmente possa vir de uma forma onde possamos estar vivendo pela fé, mas ao mesmo tempo tendo algo palpável, algo racional, algo que é possível entrar na mente do homem, aonde possamos estar reconhecendo Jesus como Senhor absoluto, como Salvador, aonde venhamos saber falar aquilo que nós professamos, aquilo que realmente nós cremos, porque terrível é quando alguém nos pergunta a respeito da nossa fé, qual é a razão da nossa fé, qual é a base da nossa fé, em que nós cremos e por que nós cremos. Muitos de nós não conseguem dizer o porquê, muitos de nós não conseguem ser claro, ser objetivo em relação à sua fé. Eu tenho sempre buscado ao Senhor para que realmente Ele nos ajude a vivermos pela fé, mas conhecendo como saber, como falar para essas pessoas a respeito desse Deus que nós cremos. Isso é importante. O senso comum, o senso no sentido, a percepção de cada ser humano, né? Ele é usado e leva muitas vezes a fazermos coisas, a escolhermos coisas sem sentido, aonde não há uma preocupação para parar, para pensar e refletir o porquê das nossas ações, das nossas atitudes. Isso é uma lógica, isso é no âmbito humano, isso acaba se tornando algo que muitas vezes acontece na vida de todos nós. Não fazemos sem pensar antes e não pensamos naquilo que nós fazemos. Não nos preocupamos o porquê tomamos certas atitudes, certas ações. E isso muitas vezes acontece na nossa vida de crente, na nossa vida que professamos a nossa fé em Jesus. Muitas vezes
Nós corremos o risco de estarmos fazendo coisa sem termos a consciência do porquê. Como foi falado aqui, simplesmente, muitas vezes, podemos estar aqui batendo cartão. Não estamos conscientes por que nós, falamos que somos cristãos, que nós somos crentes, que nós estamos nos cultos, por que nós fazemos o ETAD e outras coisas mais. Nós não pensamos e analisamos por que nós fazemos todas essas coisas. E eu me preocupo com isso. E uma coisa que nós devemos entender, que existe uma situação, ou várias situações no nosso meio, e que na igreja aqui não é diferente. Nós vemos pessoas que estão iniciando a sua vida cristã, a sua caminhada. Vemos pessoas que já estão há algum tempo na igreja, e quando questionados, têm encontrado dificuldades para dizer o porquê da sua fé. É uma verdade, é uma realidade. E eu quero falar para vocês de uma forma muito simples, de uma forma muito prática, aonde o meu desejo é que vocês sejam despertados, como eu tenho sido, por querer mais conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. A razão, o porquê, ou a melhor forma que nós encontramos, que nós poderemos estar preparados para falarmos a razão da nossa fé, é conhecer a importância do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus é a palavra que está à nossa disposição para que a nossa vida seja mudada, para que a nossa vida seja transformada, para que realmente nós possamos a cada dia estarmos sendo trabalhados para um dia sermos iguais a Cristo. O Evangelho, ele nos traz total segurança, ele se apresenta com total segurança para nós o abraçarmos, para nós buscarmos mais daquilo que ele tem para nós, porque ele é algo que faz sentido, ele é algo onde nós podemos ter a resposta para uma das perguntas que as pessoas possam nos fazer. Por que você é cristão? Aí você vai dizer, porque eu creio no Evangelho de Jesus. Aí as pessoas vão perguntar, mas como você tem certeza que é verdadeiro a Bíblia? Como você tem a certeza para dizer que esse Evangelho que você está dizendo é correto? Pois bem, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. No capítulo 1, nós encontramos algo importante para que nós tenhamos segurança e através da nossa resposta as pessoas sejam tocadas. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aqui está justamente a resposta que nós devemos dar quando formos questionados em relação ao Evangelho que nós estamos pregando. Porque este Evangelho é a palavra de Deus dada a nós, pela boca do próprio Deus. Aqui nos fala que antes foi falado através de profetas aquilo que Deus queria falar.
Mas não, através da vinda de Jesus, nós temos a própria boca do Senhor nos falando que esta palavra é segura, que esse evangelho é o evangelho correto e verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo. Você compreende? Então você vai dizer, eu sou cristão quando for perguntado, porque eu creio em Jesus, eu abracei o evangelho de Jesus, porque é esse evangelho que fala com toda segurança ao meu coração. E outra coisa interessante também, que é importante que nós venhamos estar criando um relacionamento onde a nossa intenção, nosso desejo é conhecer mais daquilo que nós já temos conhecido dentro desse evangelho. Por quê? Porque é importante conhecer para falarmos, para testemunharmos, para realmente usarmos esta palavra como testemunho em relação àquilo que ela tem feito na nossa vida e daquilo que ela pode fazer na vida das pessoas. Porque é necessário conhecer para que nós possamos falar com segurança. 1 João, um pouco mais à frente aqui. Nós vemos esse testemunho dado pelo apóstolo. 1 João 1, versículo 1 ao 3 também diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a vossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Então é necessário que nós conheçamos esse Evangelho, para que nós possamos falar, para que nós possamos testificar, para que realmente nós possamos ser um instrumento nas mãos de Deus, para que vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor. É importante também, agora voltando aqui em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 25, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 25, diz assim: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação, a permissão de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, que é justamente através do conhecer a sua palavra. É necessário que nós conheçamos, para que nós possamos falar aquilo que nós cremos. É interessante que o conhecimento da palavra de Deus, associado com a obediência, a santificação, ela ocorre naturalmente. Naturalmente. Um pouquinho mais à frente também, Paulo escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 4, versículo 3, ao 6, diz assim: orando também juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. Agora, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um.
Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos conhecer mais dessa palavra, para que nós possamos testificá-la. Você sabia que somente através do conhecimento com o desejo de obediência é que nós podemos ter um coração grato ao Senhor? E outra coisa também, Mateus 28, quando Jesus ele dá a sua ordem. Ele diz o seguinte, versículo 18, a partir do 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, é necessário que nós conheçamos o Evangelho do Senhor. É necessário que nós tenhamos afinidade, que nós saibamos conversar a respeito de Jesus Cristo. Seja através da nossa postura, da nossa vida, através do testemunho visto, das nossas ações, das nossas atitudes, como também através daquilo que haveremos de falar. É importante o Evangelho, porque se nós não o conhecemos, nós não podemos obedecer. Nós não podemos dizer com autoridade. Outra coisa interessante também, porque esse Evangelho, ele exige obediência. Nós não podemos nos escorar nas nossas fraquezas, que vivemos na dispensação da graça e com isso o Senhor releva tudo. Não. Mas nós devemos colocar diante de Deus que nós queremos lutar. Porque se não houver obediência a este Evangelho, a condenação é iminente. A condenação virá sobre o homem desobediente. Hebreus capítulo 2, também do 1 ao 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então é necessário que haja obediência. Por quê? Quando nós formos questionados, nós falaremos, é necessário que o homem receba essa palavra, para que ele possa, pela fé, e entender o que a Bíblia diz, ele possa receber, para que seja perdoado por ela, e não condenado. Então esse Evangelho é necessário que o homem receba, porque só através do conhecimento desse Evangelho, é que o homem pode reconhecer os seus pecados, e confessá-los, para que seja perdoado e seja salvo. Porque se nós não obedecemos, nós seremos condenados. Outra coisa importante também, muitas coisas se parecem, muitas formas e maneiras se parecem com esse Evangelho, mas não fazem parte daquilo que é verdadeiro, não fazem parte do original, não faz parte realmente daquilo que Deus realmente nos deixou. Então é necessário que nós conheçamos esse Evangelho também, para que nós não sejamos enganados. Agora um pouquinho mais à frente, 2 de Pedro,
Capítulo 2, do versículo 1 ao 3 também, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha que coisa interessante, irmãos. É necessário que nós conheçamos esse Evangelho, para que nós possamos falar que ele é verdadeiro, para que nós possamos, ao conhecer a verdade, sejamos libertos, sejamos guardados de toda mentira, de todo engano, de tudo aquilo que parece, mas não é a verdade que liberta, a verdade que transforma. Então você vai dizer: esse Evangelho que eu creio, ele é verdadeiro, porque ele liberta o homem. Ele traz o homem para Deus. Olha que coisa interessante. O que ele oferece é a eternidade, é uma vida no âmbito espiritual, aonde o reino do Senhor, a vontade e a justiça do Senhor estará sempre em primeiro lugar. E é interessante porque aquilo que parece é falso, e aquilo que é falso não aproxima o homem de Deus. Ele trabalha o orgulho, a presunção do homem, para que o homem seja um eterno escravo. Interessante isso. Outra coisa também, é isso que nós acabamos de falar. João 8. Eu escolhi passagens conhecidas aqui, para que você pudesse ser incentivado a conhecê-la e colocar no seu conjunto de argumentos. João 8. A partir do versículo 31 diz assim: e Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que coisa interessante. Esse Evangelho de Jesus é o único Evangelho que tem o poder para libertar o homem, para transformar a vida do homem. Não existe em outra oferta que é oferecida pelo mundo, aonde a garantia é 100% de libertação da alma e a cura do corpo. Que coisa maravilhosa. Esse Evangelho do Senhor Jesus, ele é poderoso. O Evangelho que nós professamos, ele tem o seu poder, a sua eficácia, que transforma a nossa vida, que transforma o coração do homem, que leva o homem a reconhecer os seus pecados, o seu orgulho, a sua prepotência, a sua presunção, tudo aquilo que realmente tem o afastado da alegria verdadeira. E ele se volta para Jesus. E Jesus começa uma obra maravilhosa na vida desse homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outra coisa interessante também, que esse Evangelho, ele nos ensina, ele está à nossa disposição, nos dando todos os conselhos que tanto nós precisamos em todas as áreas da nossa vida.
Eu fico impressionado quando eu leio o livro de Provérbios, eu fico lendo, relendo, e falo, uau, é isso, esse é o conselho de coisas, sabe, tão simples, coisas tão triviais, coisas tão normais do nosso dia a dia. Nós podemos encontrar conselhos no livro de Provérbios, de uma forma mais clara, sendo que toda palavra, ela nos é oferecida justamente para suprir as nossas necessidades. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 Timóteo capítulo 3, esse versículo muito usado. Os conselhos de Paulo a Timóteo. A partir do versículo 14, ele começa dizendo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por que buscar conselhos no vizinho? Por que buscar conselhos na televisão? Por que buscar conselhos em pessoas que não andam com Deus? Por que buscar conselhos em livros? Sendo que nós temos o livro mais importante, que é a Palavra de Deus, à nossa disposição, nos trazendo todos os conselhos que nós precisamos para que nós sejamos fortalecidos em tempos de angústia, de consolo em tempos de tristeza e de poder em tempos de fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao conhecermos este Evangelho, nós saberemos qual é a intenção que nós devemos apresentar diante de Deus. Ao conhecermos o Evangelho, nós podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E conhecendo a vontade de Deus, através do conhecimento da palavra, nós não vamos atribuir a Deus papéis que Ele nunca se comprometeu de exercitar para conosco. Nós vamos colocar diante de Deus uma oração baseada no conhecimento daquilo que a Bíblia diz, aonde entendemos que seja essa a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E conhecendo esse Evangelho, nós poderemos orar diante do Senhor de uma forma segura, de uma forma onde estamos orando a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E louvando ao Senhor com a razão verdadeira, com o motivo correto. Porque através do conhecimento da palavra, através da experiência com a palavra, nós sabemos quais são as promessas que estão disponíveis para nós. Nós não vamos atribuir a Deus, nós não vamos inverter o papel nesse relacionamento, aonde muitos nos dias de hoje têm colocado o Senhor, têm colocado Deus como servo, aonde ele está sempre cobrando a Deus, como se Deus tivesse a responsabilidade de abençoá-lo, mesmo ele em desobediência, por não entender e não conhecer. E muitos crentes têm agido errado para com Deus. Têm procurado viver um relacionamento com Deus onde existe uma barganha. Desde quando a santidade que nós devemos viver, por mais que agrade ao Senhor, mas o maior beneficiado somos nós, gente. Não devemos nos santificar, sabe, para que Deus seja. Não. Não devemos querer obedecer para que Deus seja. Não, Deus é Deus.
Deus é completo, Deus é perfeito, Ele não precisa de nada dessas coisas. Somos nós temos que ter um coração, esse coração, aleluia, conhecedor da palavra, esse coração que é transformado em humildade, esse coração que se relaciona com Deus, aonde Deus tem a total liberdade para fazer tanto o seu querer como o seu efetuar. Aonde em todo o tempo, independente das circunstâncias, mesmo chorando, nós podemos levantar as mãos dizendo: Senhor, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Não agradecendo pela doença, não agradecendo pela enfermidade, Deus, obrigado por essa dor de dente, não é isso. Mas mesmo tendo a dor de dente, você pode dizer: Deus, obrigado, porque eu tenho na tua palavra a promessa que um dia eu terei um corpo glorificado, eu terei um corpo perfeito. É nisso, aleluia, 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 que o Evangelho do Senhor Jesus traz para a nossa vida essa certeza, aonde nós podemos falar para essas pessoas, aonde nós não nos escondemos dentro da igreja, aonde o nosso trabalho só é dentro da igreja, mas não, a nossa vida é o tempo todo usada pelo Senhor. Em todo o tempo eu dou liberdade para que essa palavra esteja queimando dentro de mim e possa levar os outros a receberem dessa palavra. Não é só aqui dentro, não. É na nossa casa, no nosso lar. É no nosso chigodô, no nosso trabalho. É em todo o tempo. Remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade para falar de Jesus. Aleluia, ter uma vida consagrada ao Senhor lá fora. Aqui dentro é fácil. Mas esse Evangelho, ele veio para nos despertar, para vivermos ele lá fora. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. O sacrifício era feito fora do arraial, porque é lá fora. É lá fora que esse poder do Evangelho quer se manifestar em nós e através de nós. É no centro da nossa família. É um Evangelho que nos chama a um compromisso diário. Não há momentos esporádicos de oração, ou de cantoria, ou de leitura. Não, mas em todo o tempo, você voltado para Deus, dizendo: Deus, eu não valho nada, mas eu te louvo, eu te agradeço, e eu quero falar que tu me amas e amas a cada uma dessas pessoas. Amém? Não estou nervoso não, falando que está queimando aqui. Chegou a hora de nós sabermos falar, vivendo esse Evangelho de uma forma onde a verdadeira igreja seja restaurada. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. E essa igreja é você, essa igreja sou eu, essa igreja somos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, ao conhecer esta palavra, conheceremos todas as promessas que o Senhor tem nos deixado. Paulo, ele fala, a gente tem estudado a vida de Paulo, o testemunho de Paulo, e Paulo é tremendo. A sua segurança, o seu motivo, a transformação que aconteceu na vida de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ele fala dessa forma: olha, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. É nesse Evangelho que Jesus, ele é revelado. E em Jesus nós conhecemos as promessas que Deus tem nos deixado à disposição. Aleluia. Esse Evangelho, ele vem para mostrar os nossos direitos em Cristo Jesus. Aleluia. A fé do crente, ela tem que ser aprimorada. A fé do crente tem que ser fortalecida. A fé do crente tem que ser alimentada. Existem bons livros, gente, mas eles não substituem a palavra de Deus. Existem bons livros de bons escritores,
mas que não substituem a palavra de Deus. Essa é a verdade. O Evangelho. Esse Evangelho do Senhor Jesus é insubstituível. Essa palavra, não há nada que possa substituí-la. Romanos 10 e 17. O Paulo fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Gosto de uma tradução que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí as pessoas, quando te questionam, mas por que você lê tanto esse livrinho na fábrica? Por que você anda com esse negócio? Por quê? Aí você vai dizer, porque através dessas palavras é que a minha fé é fortalecida. Basta que nós leiamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse versículo eu não poderia deixar de lê-lo. Ainda no livro de Romanos, versículo 16 e o 17. Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Que coisa maravilhosa! Esse poder é o único que pode transformar a vida do homem. O versículo aqui, não sei se Primeiro Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que você segue esse Evangelho? Por que você crê nesse Evangelho? Porque é poder de Deus para salvar a alma do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa é o poder de Deus. E o mais interessante, irmãos, vai ser justamente uma das necessidades uma das maiores necessidades da humanidade, falta de amor, aonde ele possa ter um amigo que o compreenda e que o ajude em todo o tempo. João 15, eu creio que você já conhece esse versículo também. (15, 14 e 15). Diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha que coisa interessante. As pessoas precisam ver em nós que nós somos amigos de Deus. As pessoas precisam ver em nós, no crente, que Deus é o seu amigo. Vocês já perceberam quando nós falamos ou ouvimos essa expressão, olha, esse aqui é o meu melhor amigo. Isso desperta no outro um desejo também de se tornar amigo dessa pessoa.
A forma que você diz a respeito daquela pessoa que você tem um carinho, que você confia, que você desperta no outro. Poxa, eu também queria que ele fosse meu amigo. Não é uma verdade? E é justamente isso, através dessa palavra vivida, conhecida, através desse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poder eficaz deste Evangelho vai nos colocar como amigos de Deus. E nós apresentaremos Deus como sendo o nosso melhor amigo. E essas pessoas vão dizer: eu também quero tê-lo como meu amigo. Eu também quero tê-lo como sendo meu companheiro. Louvado seja o nome. É simples, é simples, é simples. É simples. Eu tenho certeza absoluta, se nós buscássemos, nós encontraremos outros motivos para estarmos conhecendo cada vez mais desse Evangelho. Mas eu espero que só esses versículos simples você possa abraçá-los, você possa convidá-los para que seja o começo de muitos que farão parte da sua vida, do seu coração, não só da tua mente, mas do seu coração, da sua alma. Sendo assim, nós haveremos de ser os portadores das boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que Deus nos abençoe. Eu vejo, com certeza, pessoas aqui compromissadas com esta palavra. Eu vejo aqui pessoas sedentas por essa palavra. Eu vejo aqui pessoas que querem mais essa palavra. Então o propósito dessa mensagem é incentivá-los a buscar mais daquilo que está reservado para cada um de nós, para a igreja do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, e que realmente nós possamos estar sendo despertados nessa noite para buscarmos mais, para confiarmos mais na palavra do Senhor. Amém? Se coloca de pé. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Vamos ser gratos a Deus pela sua palavra. O profeta Jeremias disse assim, que quando ele achou essas palavras, ele a comeu. Ele a comeu. Eu sei que parece até chavão de pregador, mas é uma realidade. Ainda existem muitas pessoas que gostariam de ter uma porção dessa palavra, mas não é possível. Eu sei que ainda existem pessoas que não têm a liberdade de ter uma porção dessa palavra. Eu estava olhando a minha estante hoje, fora aquelas que estão escondidas, guardadas, sem brincadeira, acho que umas 10, 15 Bíblias, versões diferentes, toda à minha disposição, à nossa disposição lá em casa. Eu falei, que desculpa eu posso dar para deixar de pregar para vocês? Algumas vezes eu fico, Deus, o que eu vou falar para a igreja? Deus, qual é a necessidade da igreja? Eu fico assim, Deus fala, ué, pregue a minha palavra. É por isso que eu não tenho medo de pregar, sabe? Eu poderia estar receoso, sabe, em relação a parecer alguma coisa ser pessoal, mas eu não tenho esse receio porque eu estou pregando essa palavra. Eu estou conversando com vocês sobre esta palavra, e não há erro. Não há erro. Vamos agradecer a Deus pela palavra que nós temos. Feche seus olhos. A nossa irmã falou assim, que o louvor que agrada ao Senhor é o de gratidão.
gaste tempo com esta palavra. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Eu quero agradecer, Senhor, porque essa é a tua vontade, que nós o conheçamos. Oh Deus, não existe outro meio, outra forma de nós conhecermos a Ti se não for através da tua palavra. Aleluia! E ao recebê-lo em nossas vidas como Senhor e como Salvador, nós precisamos continuar conhecendo para que nós possamos falar aos outros que Tu és o melhor Senhor, que Tu és o único Salvador. Ó Deus Todo-Poderoso, aleluia, que este Evangelho, Senhor, o poder destas palavras, Senhor, transforme a nossa vida. Aleluia, para que nós possamos cantar assim como Tu tem transformado as nossas vidas. Tu queres transformar as vidas que estão ao nosso redor, as vidas das pessoas. Oh Deus, aleluia, que esse Evangelho, Senhor, seja algo arraigado, Senhor, seja algo apaixonante, Senhor, que nos atrai a cada dia, Senhor. Oh Deus, oh Pai, nós precisamos, Senhor, ter mais sede e fome da Tua palavra, para que nós possamos estar cada vez mais preparados para falarmos, para dar a resposta, dar a razão da nossa fé. Essas perguntas, Senhor, que as pessoas falam, mesmo sem soltar o som dos seus lábios, elas estão clamando, querendo conhecer aquilo que as pode fazer livres, libertas. Ó Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, que nós tenhamos fome da Tua palavra. Aleluia, quanto mais nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor, possamos ter fome da Tua palavra, Senhor. Oh Deus, é assim que eu creio, é assim que nós temos. Ainda nós não somos aquilo que Tu queres, mas nós queremos ser, ó Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre essa igreja. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja, Senhor, neste lugar, nessa cidade, nesse estado, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que possamos voltar, Senhor, à Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu nome e para que as nossas vidas, Senhor, venha, Senhor, fazer a diferença neste mundo perdido, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus.